Oi, eu me chamo Thaís Brito Freire. O resumo que eu vou apresentar hoje para vocês na 19ª CEMAC, intitulado Bioflocos como alternativa na alimentação de ostras do Pacífico Crassostreas gigas. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor Cláudio Mello. A produção de semente no estado começou através de uma parceria feita entre o Laboratório de Moluscos Marinhos e a EPAGRE, e desde a década de 90, o LMM é responsável majoritário pela produção de sementes de ostras no estado de Santa Catarina. Para obtermos sementes de qualidade, alguns fatores modulam significativamente o desenvolvimento dos reprodutores, como, por exemplo, a salinidade, a temperatura, as características genéticas e a quantidade e qualidade de alimento oferecido a esses animais. É importante a gente comentar sobre a alimentação de ostras, que é realizada pelo processo de filtração. E como é que é realizado esse processo? Bom, a água ela entra ali através da cavidade inalante e essa água ela é caminhada através dos cílios que constituem as brânquias, onde esses cílios eles conseguem reter as partículas que estão suspensas na água. Essas partículas elas são conduzidas pelas brânquias em direção à boca. No entanto, ali tem uma região chamada de pálpulos labiais que realiza a seleção de partículas. As partículas que são rejeitadas pelos pálpulos labiais, elas são chamadas de pseudofezes. Já as partículas que são selecionadas, elas passam por todo o sistema digestivo do animal, sendo liberado como fezes. Aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem onde podemos observar as fezes, elas têm formato de fitinha, e do lado direito as pseudofezes que foram rejeitadas. Em ambiente natural, o material particulado que fica retido nas brânquias desses moluscos bivalves é oriundo de zonas de produção composto por bactérias, fitoplânctons, pequenas larvas de invertebrado, detritos suspensos na coluna d'água, protozoário, que incrementa essa dieta variada desses organismos. Já em laboratório, a alimentação de moluscos bivalves é quase que exclusivamente restrita a dietas mistas de espécies que pertencem à classe de Aptophysia e Basilarophysia, como por exemplo Isocris galbana e Ketoceros miller. Só que esse processo de produção de microalgas em laboratório é dispendioso, podendo chegar de 30 a 40% dos custos totais em laboratório, além da necessidade de mão de obra qualificada para trabalhar no setor. No entanto, essa limitação econômica vem estimulando pesquisas na área de substituição dietética para moluscos bivalves. Então, com o surgimento de novos estudos sobre a alimentação não convencional de moluscos bivalves, como microencapsulados, uso de macroalgas, emulsões lipídicas, amido de milho, de trigo, é importante testar alternativas que sejam viáveis, tanto para uma escala de laboratórios comerciais quanto de pesquisa. Então, dentro da aquicultura, existe um sistema chamado Bioflocos ou BFT, que se destaca por ser um método inovador no condicionamento ou na alimentação de organismos aquáticos, em que os nutrientes eles podem ser reciclados continuamente e permite também uma reutilização da água ao longo dos ciclos de produção. E os flocos microbianos que compõem o bioflocos, eles se constituem uma biomassa complexa composta por diatomáceas, microalgas, fungos, bactérias, protozoários, rotíferos, nematóides, restos de fezes e ração, exoesqueletos, bactérias e invertebrados, dentre outros, resultantes da conversão de detritos orgânicos, formando um agregado de matéria orgânica viva e morta que se encontra ali suspensa na água de cultivo. No entanto, a atuação de moluscos bivalves em sistemas que utilizem bioflocos ainda é restrita a tentativas de melhorar a qualidade da água desse sistema, em que esses animais eles são utilizados como filtro biológico para tratamento de efluente. E levando em consideração a existência de estudos com ostras em policultivos, os flocos microbianos presentes no bioflocos podem surgir como uma nova possibilidade de alimentação para as ostras. Contudo, é importante ressaltar que é necessário verificar aspectos que ainda não foram avaliados com o propósito de estimar condições aceitáveis para a saúde e nutrição das ostras, podendo gerar, assim, um melhor aproveitamento dos bivalves pelo bioflocos.
O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a substituição da dieta convencional de Crassostreia gigas por concentrações de bioflocos através do desempenho zootécnico, índice de condição e processos histológicos. Para a realização do nosso estudo, nós utilizamos 400 ostras provenientes do Laboratório de Moluscos Marinhos e o bioflocos foi coletado no Laboratório de Camarões Marinhos. As dietas testadas no nosso trabalho foram de 40 mg por litro de BFT, 40 mg por litro de microalga, 40 mg por litro de BFT mais 40 mg por litro de microalga, totalizando 80 mg, 80 mg por litro de microalga em um tratamento onde os animais não foram alimentados. O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com 20 animais por cada unidade experimental, totalizando o N de 80 animais por tratamento. Diariamente era aferido a salinidade, temperatura e pH do alimento que era ofertado a essas ostras. A cada 15 dias era realizada a biometria, onde nós aferimos a altura, comprimento e largura desses animais e peso total. A análise de índice de condição também era feita a cada 15 dias, onde nós selecionávamos aleatoriamente 2 animais por unidades experimentais, totalizando o N de 8. Então, com auxílio de uma balança, nós pesávamos a ostra viva. Após isso, nós abríamos elas, pesávamos as partes mole. Essa concha ela ficava seca ao ar por 24 horas. Posteriormente, nós pesávamos essas conchas e submetíamos esses resultados à fórmula de índice de condição. Da mesma forma que nós coletamos para índice de condição, fizemos para histologia, coletando aleatoriamente 2 animais por unidade experimental, totalizando 8 animais por tratamento. O tecido dessas ostras é coletado e fixado em uma solução de Davison por 48 horas. Posteriormente, nós realizávamos um corte no sentido antero-posterior da ostra para submeter aos próximos processos histológicos. A partir desse momento, os procedimentos histológicos foram desenvolvidos no Laboratório de Sanidade de Organismos Aquáticos. Lá nós confeccionamos tanto os blocos histológicos com imersão em parafina, como com o auxílio de um micrótomo semiautomático, foram confeccionadas lâminas histológicas com cortes de 7 micrômetros de espessura. Essas lâminas, elas foram coradas, por um procedimento com sucessivos banhos de álcool e xilol e coradas com hematoxilina de Harris e eosina, como vocês podem observar ao lado direito. Foram confeccionadas ao final do experimento 246 lâminas histológicas. A análise dessas lâminas foi com base em uma adaptação feita nas tabelas de Still e Mucari, onde nós temos os estágios de imaturo, gametogênese inicial, gametogênese mediana e final e o animal maduro. Os parâmetros de crescimento, altura, comprimento e largura e peso vivo, assim como o índice de condição, foram submetidos à análise de variância ANOVA, posteriormente ao teste de normalidade de resíduo Shapiro-Wilk e homocidacidade de variâncias Bartlett test. Quando houve diferença entre as médias dos tratamentos, o teste Tucker foi aplicado. Já para as variáveis que violaram os requisitos de normalidade e homocidacidade, realizou-se a análise de variância pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis. E, posteriormente, o teste DAN foi usado para comparação múltipla. Para os dados de histologia, foi realizado o teste T não paramétrico de via permutação e considerou-se o nível de 5% de significância em todas as análises. As análises desses dados foram realizadas utilizando software e RStudio. O bioflux não afetou a sobrevivência das ostras, isso também foi observado em outros estudos com a mesma espécie, usando alternativas alimentares. Em outros estudos, substituindo até 50% a alimentação convencional, já começa a interferir no crescimento desses animais. Diferente do que ocorreu no nosso estudo, em que substituir parcialmente ou totalmente a alimentação de Crassostreia gigas por concentrações de bioflocos não interferiu nesse crescimento, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, para índice de condição e gametogênese. Nesse estudo, quanto ao índice de condição, ainda que ostras alimentadas com bioflocos e microalgas, em comparação a ostras alimentadas apenas com biofloco, tenham apresentado bons resultados após 15 dias de experimento, esse efeito não permaneceu ao longo do tempo e após esse período, o índice de condição de todas as ostras diminuiu, independentemente da dieta ofertada. Não houve nenhuma evidência de que as variações de pH, salinidade, temperatura ou ainda eventos de desova tenham influenciado nesses resultados.
Embora tenha sido constatado um decréscimo no índice de condição dos indivíduos após 30 dias, ao final do estudo, o IC de ostras alimentadas com 40 mV e 80 mV apresentaram um incremento significativo, indicando uma recuperação no índice de condição de indivíduos submetidos à dieta contendo apenas microalgas. A dieta contendo apenas bioflocos afetou diretamente a condição fisiológica dessas ostras, ainda que ostras alimentadas com bioflocos e microalgas tenham obtido resultados de índice de condição semelhante às alimentadas com 40 ou 80 miligramas de microalgas. Esses resultados também foram observados em outros estudos, uma diminuição no índice de condição à medida que foram incrementando novas alternativas de alimentação na dieta de Crassostreia gigas. Aqui nós temos o resultado das lâminas histológicas, como a fotomicrografia do tecido conjuntivo de reserva de um animal imaturo. Nessa figura podemos observar um animal macho em estágio maduro, gametogênese inicial, gametogênese final e gametogênese mediana. Aqui nós observamos uma fêmea em gametogênese inicial e final. A alimentação com dietas contendo apenas microalgas possivelmente abrange a composição nutricional necessária para o desenvolvimento completo da gametogênese, já que a qualidade dos alimentos também é importante na maturação da gônada. Isso também foi observado em um estudo feito por rato, em que ele observou que a partir do momento que ele colocava ostras alimentadas com uma concentração maior da alternativa dele, que era a macroalga, isso começava a afetar o índice de condição e o desenvolvimento gonadal desses animais. E quando ele alimentava apenas com a dieta convencional, essas ostras apresentavam uma maturação mais rápida. Por outro lado, ostras privadas de alimento ou aquelas que foram alimentadas com bioflocos e microalgas provavelmente ajustaram suas necessidades metabólicas e canalizaram a energia para a manutenção interna. De acordo com a Albentosa, uma das consequências da fome ou da inadequação na qualidade e quantidade de alimento oferecidos a invertebrados é a diminuição do metabolismo até níveis de maturação. Nesse caso, a sobrevivência e a reprodução são prioridades e a energia disponível é alocada para garantir a viabilidade da espécie e a sobrevivência do indivíduo. A conclusão do nosso trabalho foi que o BFT não afetou a sobrevivência, crescimento e peso total de ostras durante o período avaliado, contudo, o mesmo afetou negativamente o índice de condição e o desenvolvimento completo da gametogênese desses animais. Muito obrigada pela atenção de todos. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, a CAPES, ao LMM, LCM, ao ACUS, ao NABNutri e à 19ª CIMAC pela oportunidade de apresentar os primeiros resultados desse trabalho.